agora vamos falar sobre cuidados com o cabelo. A gente ouviu a musiquinha aí, né? Cabelo, cabeleira. Vamos falar de cabelo, cuidados com o cabelo. Eu vou receber agora a dermatologista Lorena Dourado, que está aqui com a gente, essa moça linda. Tudo bem, doutora? Kate? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos sentar aqui para a gente conversar, o prazer é todo nosso. Doutora Lorena, o pessoal procura muito o dermatologista para falar sobre os cabelos? Como que é essa procura? Então, no meu caso, porque realmente eu trato só cabelos, então as pessoas já procuram para isso, né? Então, e é mais homem ou mulher que procura? Eu tenho mais mulheres, mas os representantes de laboratório, quando eles vão no meu consultório, eles falam que é um dos consultórios que mais tem homens. É mesmo? Porque como eu faço essa parte de cabelos, até que eu atendo vários homens, mas se for pensar em números, são mais mulheres do que homens. Agora, doutora, vamos começar falando dos principais fatores que podem afetar a saúde de um cabelo. Conta um pouquinho pra gente. O cabelo, ele tem a parte da raiz, que é onde produz a oleosidade, né? E essa parte da raiz, a gente sabe que se o couro cabeludo tiver com alguma irritação, alguma dermatite seborreica, tiver com algum tipo de ferida, se tiver com alguma doença, isso daí vai interferir também na qualidade do fio. Então, às vezes, o fio começa a ficar mais danificado, áspero e tudo mais, por causa disso. A gente sabe também que quando a pessoa tem alguma doença que faz com que tenha uma queda de cabelo, às vezes depois o cabelo nasce um pouco diferente também. Às vezes a pessoa tinha um cabelo liso, por exemplo, passa por uma quimioterapia, o cabelo volta já mais ondulado, mais anelado, às vezes era anelado, volta liso. O Covid também gerou muitas mudanças na estrutura do fio do cabelo e isso muda também o que a gente chama da saúde do cabelo. E a gente sabe que as químicas danificam bastante também o fio do cabelo. Então, aquela pessoa que faz muitas químicas de alisamento, progressiva, selagem, tintura. A tintura das químicas é a menos, mas mesmo assim ainda também estraga um pouco. As luzes, que aí é um dano maior. Então, todas essas químicas ajudam a danificar. E aí, a soma das químicas ajudam também a danificar o cabelo. Alimentação, doutora, afeta também? O tipo de alimentação pode contribuir para a beleza do cabelo ou então até para uma queda de cabelo? Eu ia falar exatamente agora da alimentação. A gente sabe que uma alimentação saudável, balanceada, faz diferença. Então, aquela pessoa que tem desnutrição, que tem alguma deficiência alimentar, as pessoas que são vegetarianas, veganas, elas têm mais chance de ter queda de cabelo e ter um fio mais opaco, mais sem brilho, mais sem vida. Então, a gente sabe que a alimentação faz diferença. E é muito importante realmente ter uma alimentação saudável e água também, né? Beber água, isso é uma coisa que hidrata a pele e hidrata também o couro cabeludo e consequentemente o cabelo. Porque a hidratação do fio do cabelo, ela vem da oleosidade que é produzida no couro cabeludo. E aí ela escorre até chegar na ponta do cabelo. Então, por isso que é mais frequente as pessoas que têm cabelos longos terem as pontas mais secas, porque não consegue chegar a oleosidade até aqui. Olha só, gente, a gente tem perguntas de telespectadores que nossa equipe de reportagem gravou nas ruas e a gente vai ouvir agora. Vamos ver. Meu nome é Cláudia Tereza, Rio Verde, Goiás. Gostaria de perguntar, depois que eu fiz uma cirurgia de adenomiose, o meu cabelo começou a cair muito. O que eu posso fazer? É aquele negócio, né? Tem gente que tem a doença e depois começa a sentir o efeito, né? O que ela pode fazer nesse caso? Então, uma das grandes causas de queda de cabelo é realmente o pós-cirúrgico. Isso serve para qualquer cirurgia. Quanto mais longa a cirurgia, maior a queda. Mas geralmente, mesmo pequenos procedimentos podem dar queda. A gente sabe que a queda não necessariamente é logo em seguida. Às vezes demora 3 meses para começar a queda, às vezes um pouco menos de tempo, mas geralmente não é uma coisa tão imediata.
E aí, quando a pessoa tem uma queda por uma questão cirúrgica, o que a gente orienta é que a pessoa faça realmente cuidados de alimentação saudável, né? Tentar realmente manter, se teve uma cirurgia, ver se não tá com uma anemia, porque às vezes tem perda de sangue, né? Pra ver realmente se o organismo tá todo certinho. Então, às vezes, fazer uns exames e tudo mais. E aí, nesses casos, quando a gente vê que tá tudo bem, tudo certo, é a hora que entra alguma vitamina, que é importante, a gente fazer alguma suplementação e algumas vezes alguns produtos de passar no cabelo também podem ser associados. Então quer dizer que muitas mulheres falam assim, eu tive cesariana, ou então, depois que eu tive filho, meu cabelo começou a cair. Tem relação realmente com, por exemplo, a anestesia, que a gente escuta muito, eu fiz uma cesariana, teve anestesia, começou a cair o cabelo. Tem realmente essa relação? Então, a anestesia não é o vilão. Olha aí, gente. O vilão é o que a anestesia gera no organismo, que é o que a gente fala do estresse cirúrgico. Então, esse estresse cirúrgico é que faz realmente o cabelo cair pós-cirurgias. É lógico que no pós-parto soma-se a questão dos hormônios, porque durante a gestação a gente fala que é o melhor momento para o cabelo. É o momento que o cabelo nasce muito, que ele enche, que ele cresce, que ele fica muito bonito, com vida, com brilho. Então é o melhor momento para o cabelo. E aí você passa 9 meses no melhor momento do cabelo, e aí depois que o neném nasce, os hormônios abaixam ali, voltam aos hormônios normais, e aí você volta até a queda de cabelo. E aí, geralmente, essa queda do pós-parto, ela começa entre 2 a 3 meses, a maioria depois de 3 meses do pós-parto, e ela pode durar de 3 a 4 meses. E aí, a intensidade dela varia de pessoa para pessoa, depende de como foi a gestação, depende de como foi o pós-parto ali, e o fato de ter sido uma cesariana ou um parto normal, nesse caso não faz tanta diferença, porque o parto normal, embora não tenha anestesia ali, ele gera uma mudança muito grande no organismo, porque são longos momentos de preparação, né? Não é uma coisa que é rapidinha, às vezes tem trabalho de parto que dura 8, 10 horas, então a gente sabe que isso daí gera um estresse no organismo também, que vai ajudar a dar uma queda de cabelo, mas o principal motivo do pós-parto é a questão hormonal. E aí depois, então, que passar essa fase, o interessante seria fazer uma reposição hormonal, no caso? Então, não. Não? O que seria, a gente então? não orienta fazer reposição hormonal, porque geralmente a reposição hormonal a gente orienta fazer assim, se a pessoa tiver numa menopausa, aí tomar os hormônios, mas assim, só se realmente tiver com alguma deficiência. Esses hormônios da gestação a gente não consegue mimetizar eles. Então, como que a gente faz para parar com essa queda depois da gestação? Então, aí no pós-parto, o que geralmente a gente faz é manter a alimentação saudável, tentar ter uma qualidade de sono, porque isso também gera estresse no organismo se você dorme muito pouco, e fazer uso das vitaminas, tanto aquelas vitaminas que você fica tomando enquanto você está grávida, depois você continua tomando enquanto estiver amamentando, e aí manter essas vitaminas. Às vezes a gente associa alguma outra vitamina mais específica para o cabelo, e aí a gente começa com os produtos de passar no cabelo, porque como a pessoa está amamentando, não pode ficar tomando muita coisa, porque tudo passa no sangue, né? E passa no leite ali. E aí a gente passa as coisas de passar, que elas têm uma absorção menor. Certo. Então vão ter menos efeitos nos bebês. Legal, gente, tá vendo? Olha só. Doutora, antes da gente ir pro intervalo, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Aquela questão de, eu preciso cortar o cabelo para o cabelo ficar mais saudável, para o cabelo encher. Você falou mesmo do cabelo grande, com as pontinhas fininhas. Isso é verdade? Tem uma periodicidade para a gente cortar o cabelo? Então, não. Não? Gente. A gente sabe assim que o cabelo, à medida que ele vai ficando ali maior, né? Ele vai tendo o efeito do sol, o efeito do desgaste mesmo da maneira que a gente penteia, né? Do atrito com dormir, com as superfícies. Então isso tudo vai interferindo na qualidade do fio do cabelo, e aí o cabelo vai ficando com aquelas pontas
pontas mais quebradistas, pontas duplas. Então isso tudo é uma das coisas que vai acontecendo à medida que o cabelo vai crescendo. Então por isso é que se você cortar o cabelo com alguma frequência, você não vai ter tanto essas pontas dessa forma. Aí você vai ficar com um cabelo mais bonito, um cabelo parecendo mais cheio, porque aí a ponta vai ficando fininha, né? Porque vai quebrando ali, então vai dando uma sensação de ter menos cabelo. Então se você fizer realmente, tiver esse hábito de cortar mais frequente, o cabelo fica mais bonito. Mas assim, não é uma coisa que precise de fazer. Não é por causa do corte que vai ficar mais bonito, é por causa da reação, né, da exposição ao sol, a tudo que vai ficando feio, você vai cortar aquilo que ficou feio, então fica bonito. Então não tem uma relação isso não. Direto. Mas não atrapalha o crescimento do cabelo se eu parar de cortar, por exemplo? Não, porque o cabelo ele nasce pré-definido quantos anos ele vai crescer. Tá vendo, gente? Olha só, e a gente achou que precisava cortar o cabelo crescer. Ele tem um ciclo. O ciclo do cabelo, da fase de crescimento, que é a fase anágena, ela na maioria das pessoas dura de 2 até 7, 8 anos. Tem aquelas pessoas que o cabelo cresce até no pé, depois do pé, que é aquelas pessoas que têm um ciclo muito mais longo. Tem gente que tem ciclo de 15 anos, mas a maioria das pessoas, na hora que der 8 anos, o cabelo para de crescer ali. Então é o máximo que ele chega àquele ali. Por isso que tem gente que sempre o cabelo é curto, porque ele não consegue crescer o suficiente. Ele cai antes de terminar de crescer até chegar no bumbum da pessoa ou no pé da pessoa. E tem como fazer com que o cabelo cresça mais do que o natural? Do que o natural? Então, esse ciclo, ele vem definido geneticamente. Então, quando você tá dentro da barriga, é que define ali quanto tempo vai durar seu ciclo. A gente sabe que tem coisas que podem ser aceleradoras do ciclo. Então, quando você passa por uma doença, dependendo de alguns medicamentos, isso pode acelerar. Então, por isso que a pessoa, às vezes, tem realmente uma queda. Uma perda de peso importante, alguma coisa assim, acelera. Isso daí faz você ter realmente uma queda. E a gente sabe que existem alguns medicamentos que podem prolongar um pouquinho o tempo de duração do ciclo, mas também não é uma coisa que vai prolongar a ponto de você crescer muito mais. Exatamente. Se não tem cresce essa predisposição, não vai ter. Não vai ter. Pode ajudar, mas não faz milagre. Não faz milagre, exatamente. Olha só, a doutora também vai falar sobre saúde dos fios de cabelo. Daqui a pouquinho vai mostrar aqui, viu, na prática. Nós vamos mostrar pertinho ali com o aparelho que ela trouxe. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu tenho outras perguntas também para fazer para ela. Não saia daí que eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. É só um minutinho, a gente volta já. Estamos de volta com Aqui em Casa, muito obrigada pela sua companhia. Hoje falando sobre cabelos, né? Saúde dos cabelos, como é que tá seu cabelo aí? Tá caindo muito? Tá com alguma dúvida? Pois é, a gente tá aqui ó, com a dermatologista Lorena Dourado, que tá tirando todas as dúvidas, inclusive esclarecendo alguns mitos, né? Que a gente sempre levou pra vida aí, tá sabendo que não é bem assim, viu? Doutora, eu queria que você falasse, a gente estava falando sobre a questão da alimentação, né? Existem alimentos específicos para o cabelo ou não? Não, não tem nenhum alimento que seja específico. O que a gente orienta é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, balanceada, rica em todos os nutrientes e vitaminas. Então isso significa que você tem que comer coisas ricas em ferro, em vitamina B12, em vitamina C, em vitamina E, vitamina A. Então você tem que comer uma alimentação realmente bem cheia de todas as vitaminas. E todas essas vitaminas, elas vão também para o cabelo? O cabelo recebe todos esses nutrientes, essas vitaminas? Ele recebe, assim, vem tudo pela raiz, né? Que é ali que chega toda a nutrição do cabelo e aí ele vai descendo pro fio. E é interessante que às vezes a gente pensa assim, não tem nada que realmente vai chegar na ponta do cabelo, que a ponta do cabelo é morta. Não, já teve alguns trabalhos que mostraram que eles fizeram medidas com um aparelhinho que chama espectrofotômetro para ver a quantidade de nutrientes e um dos nutrientes que foi avaliado foi o silício, e aí viu a quantidade de silício que tinha antes e depois de fazer a suplementação com silício. E eles viram que realmente teve uma diferença. Então, o que você toma chega no fio do cabelo. Então, isso é uma coisa interessante.
E é por isso que é importante ter realmente essa alimentação bem completa de vitaminas e nutrientes. Comer as castanhas, frutas, verduras, gente, feijão. Eu não sei, para quem está assistindo a gente agora e acompanha a gente todos os dias, vocês observaram que tudo está relacionado à alimentação. Todas as situações que a gente já mostrou aqui, que a gente trouxe profissionais aqui, a alimentação sempre é o carro-chefe, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo com o que comer, tá bom, gente? O que vocês alimentam aí todos os dias. O Samuel, um colaborador nosso, pediu para te perguntar sobre queda de cabelo devido à ansiedade. Como faz nessa situação? A gente sabe que não é uma ansiedade normal, tem que ser uma coisa que seja patológica mesmo. Então, aquela pessoa que está com transtorno de ansiedade ou que passou por um estresse significativo, a perda de alguém, né? Uma coisa que realmente mexa com o organismo. Aquela pessoa que teve uma mudança ou nos hábitos de dormir ou nos hábitos de se alimentar por causa da questão do estresse e da ansiedade. E aí isso pode realmente gerar uma queda de cabelo. Então não é aquele do dia a dia, mas sim um estresse ou uma ansiedade a mais. E aí nesses casos o que a gente orienta é que a pessoa tente, né, diminuir o estresse e a ansiedade. Às vezes precisa de entrar com medicamentos para tratar a ansiedade, o estresse. Então faça todo esse acompanhamento associado com um psiquiatra ou com um psicólogo ou com os dois, né? E aí a gente entra com os tratamentos para o cabelo. E aí, assim, se a gente consegue diminuir rápido a ansiedade, o estresse da pessoa, a gente vai ter uma resposta mais rápida e às vezes demora um pouco mais. Tem alguns medicamentos também que podem ajudar a dar um pouco de queda desses medicamentos antidepressivos. Então tem que ter realmente um acompanhamento em conjunto com as duas especialidades. Né? Tá certo, tá respondido aí, viu? E olha só, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver? Vamos. Eu sou Rosilda Rosa, sou de Piranhas, Goiás. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre cabelo loiro, né? O loiro. Eu sinto que ele fica mais fino, ele fica fraco, ele cai muito. Ele fica muito leve, muito fino, muito maneirinho, assim. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? E acho que essa pergunta é para mim também, ó. Meu cabelo é louro. Louro não é verdadeiro, não. Atingido mesmo. E aí, doutora? Então, realmente, das químicas, foi o que eu falei lá no início, das químicas, a gente sabe que o descolorir o cabelo é uma das coisas que danifica muito o fio. Perde uma grande quantidade de proteínas, então afina bastante o fio do cabelo. Não estraga na raiz, porque geralmente a gente pula aquela partezinha bem encostada no couro cabeludo, dá uma distancinha ali, mas não estraga a parte por dentro da pele, mas estraga o fio como um todo. E aí o que a gente orienta é evitar ficar loira demais. Então, se for fazer, diminuir no máximo 3 tons no tom natural do seu cabelo. Então, não fazer aquela descoloração muito intensa. Se o cabelo é um cabelo preto, não vai conseguir ficar loiro, vai ficar no máximo mel, para não danificar tanto o cabelo. Não fazer em grande quantidade. Então, tem que pôr só aquela iluminada no cabelo mesmo e evitar fazer uma frequência muito grande. Então você tem que tentar espaçar o máximo possível, 6 meses, 1 ano, né? Para não danificar tanto o cabelo. Então tomar todos esses cuidados e lembrar que o cabelo que tem uma química é um cabelo que fica mais frágil. Então tem que tomar mais cuidados, evitar somar químicas. Então se ficou loira, vai fazer uma progressiva, vai piorar mais o cabelo. Então evitar somar químicas, não ficar usando fontes de calor excessivo, então evitar chapinhas, porque também poderia danificar mais o cabelo. E fazer realmente os cuidados de hidratação. Então lembrar que é um cabelo muito mais seco, então tem que hidratar com bons produtos, usar máscaras de hidratação, fazer aquelas reconstruções. De quantos dias tem que fazer uma hidratação?
Quando a pessoa tem, depende do tipo de Loirona, cabelo. assim, igual eu e a nossa telespectadora Aí lá. tem que fazer realmente, tentar fazer pelo menos uma vez na semana uma hidratação bem feita, ou profunda reconstrução, ou hidratação. Às vezes faz aquelas, uma alternância entre uma reconstrução e uma hidratação. Eu pensei que era mais vezes. Então, uma vez tá bom. Uma vez na semana tá bom. Aí Tá nas ótimo. outras vezes que você lavar o cabelo, você usa só o shampoo, o condicionador, uma máscara rapidinha ali, mas não precisa fazer aquela máscara prolongada de uma hidratação profunda. Combinado. Agora vamos ver na prática, doutora? Ela trouxe um aparelho aqui pra gente. Como que é o nome desse aparelho, doutora? Fala aí pra gente. Esse aparelho é um videodermatoscópio. A gente tá com a Andressa aqui, linda demais. Esse cabelo é virgem, esse cabelo, ou você já teve tintura nele? Tintura não. Não? É virgem. Ah, então tá fácil de falar desse cabelo. Aí, como que é o nome do aparelho? Ele é um videodermatoscópio. Certo. O que Essa é a gente vê uma com maneira bem simples. Existem os vídeos dermatoscópios que são mais elaborados. Que, por exemplo, no meu consultório eu tenho, que é um que a gente tem um software bem mais caro no computador e tudo mais. Esse daqui é uma forma mais simplesinha. Vocês devem já ter visto em salões de beleza, às vezes tem e tudo mais. E o que é o importante? A gente consegue ver o fio do cabelo e o couro cabeludo ali, e a gente consegue mostrar para a pessoa o que você tá vendo. Então é uma maneira de você poder mostrar o que você tá vendo para o seu paciente. Você já fez esse exame sim, Andressa? Não, nunca tinha feito, é a primeira vez. Tá curiosa pra Tô saber? muito curiosa. Às vezes, Vamos saber a verdade do seu cabelo agora. Às vezes em salões de beleza eles fazem, em lojas de produtos eles É esse também mesmo fazem. aparelho? Geralmente é esse. O que eu tenho no consultório, que chama Photo Finder, aí esse outro é um aparelho que é muito mais caro, então a gente não vê tanto nesses lugares, E nesse é maior aparelho a e gente tudo pode mais. ver como que tá a raiz, se tem dermatite seborreica. Exatamente. Então a gente vê todo o couro cabeludo e a gente vai avaliando as regiões do couro cabeludo. Aí vê a parte de transição aqui da Inclusive, testa. vai mostrar aí na tela agora, olha lá, ó. Diretamente do aparelho mesmo, ó, o cabelinho da Andressa. Bem a raiz. Aí. Ai, dá até agonia de ver de pertinho. Aí, assim, muitas vezes os pacientes assustam quando vê isso e pensam assim, nossa, mas tá distante demais o cabelo um do outro. Não, não tá distante porque demais. tá muito pertinho, é porque tá né? muito perto. Nosso aumento aqui está muito grande. Então é esse grande aumento que faz dar essa sensação de que está muito distante. Mas o que é importante? A gente vê que o couro cabeludo dela, a gente não está vendo uma descamação significativa, Que é e a gente positivo. vê o que é positivo, e a gente vê que a espessura dos fios dela, a grande maioria tem a mesma espessura. Tem um ou outro fio que está um pouquinho mais fino. Com a idade, é normal ir afinando a espessura do cabelo. Ela está muito nova, ela tem 21 anos, a gente sabe que ainda não está tendo um afinamento significativo, por isso que a gente vê poucos fios finos. E a maioria dos fios a gente vê com a mesma espessura, então isso é um ponto bem positivo. Agora, Andressa, você tem alguma crítica em relação ao seu cabelo, alguma coisa assim que te incomoda? Então, eu tenho umas entradinhas aqui Certo. e eu acho que por conta, eu nunca pintei, mas eu faço progressiva. Então, eu acho que acaba que as pontas dão um aspecto muito poroso, não sei, fica muito seca as pontas. Eu acho que é isso. O que Exatamente, a senhora pode falar a pra ela? progressiva realmente danifica, é a mesma coisa que eu falei da parte da descoloração, ela realmente danifica o fio, então tira a proteína, deixa o fio mais fino, mais poroso, mais quebradiço, então isso realmente acontece. Mas aí faz o quê? Aí faz mais hidratação? Fazer hidratação e evitar fazer Quem muito faz frequente. progressiva não consegue ficar sem, né, Andressa? Não vou. Aí o que tem que tentar, Andressa, é espaçar. Então, suponhamos que você faça de 3 em 3 meses. Começa a tentar fazer com 4 meses, com 5 meses, passar mais o uso e usar produtos não muito fortes, né? Então, tentar realmente usar os produtos mais leves ali e fazer os cuidados de hidratação e tudo mais. E essas entradinhas que ela falou que incomoda? Aí nesse aparelho também você avalia isso? Geralmente a gente vê nessa partezinha aqui, a gente vê o tanto de cabelo bem mais fino nessa região. mesmo? O normal nessa região é ter cabelos
cabelos finos e curtos. Porque o ciclo de vida do cabelo, que é aquele que eu falei que dura de até 8 anos, nessa região geralmente ele dura 8 meses, 6 meses. Então por isso é que sempre nessa região os cabelos são mais curtinhos aqui, tá vendo? Então isso é o normal. Isso é o normal. Então e não aí tem jeitão, toda né, vez que passa por uma queda de genética. cabelo, É genética, minha mãe tem, ela Aí, ó, tá interagiu. vendo? e toda vez que passa por uma queda de cabelo, essa região de borda é a região que a gente vê que o cabelo cai primeiro. É a região que fica mais ralinho. Aí depois também volta a nascer primeiro aqui. Mas essa é uma região que sempre raleia mais por ter essa questão do ciclo mais curto, né? E aí com esse aparelho a gente vê esse tipo de coisa. Existe um outro, que esse é o digital. Existe o dermatoscópio manual, que é o que a maioria dos dermatologistas usa durante a consulta, que aí a gente vai examinando, geralmente aí a gente tem que colocar o olho, ter um contato com o couro cabeludo da pessoa aqui com o aparelho, e aí a gente consegue ver com aumento de 10 vezes. Nesses aparelhos digitais tem aumento de 70, 90 vezes. O outro tem um aumento de 10 vezes, então é menor o aumento, mas é um aparelho que dá realmente pra gente fazer um exame bem feito do couro cabeludo da pessoa. Doutora, aí sobre alopécia. Alopécia, existem vários tipos de alopécia. Então, a alopécia existe, a alopécia areata, que é uma que dá umas falhas no cabelo, em bolas, assim, ou pode ficar sem nenhum cabelo na cabeça. Mas isso é genético? É genético. É genético. É genético e autoimune. O organismo da pessoa resolve que o cabelo dela não tá fazendo bem pra ela e resolve atacar o cabelo. Mas aí tem como contra-atacar? Aí tem como contra-atacar. A alopécia areata é uma doença que, se você trata, hoje em dia já tem novos tratamentos e consegue ter uma resposta de voltar o cabelo novamente na maioria das pessoas. Tem algumas pessoas que a gente não sabe por que isso não acontece, mas na maioria das pessoas volta a ter. Agora, existem outros tipos de alopécia. A alopécia androgenética é a calvície. Na alopécia androgenética é aquela que dá tanto em homens quanto em mulheres, e a gente vê um processo de afinamento do cabelo. Também é genético e tem esse afinamento do cabelo. Tem tratamento, mas tudo que é genético a gente não fala em cura, a gente fala em controle. E é uma coisa que tem que ficar tratando continuamente. Existe um outro tipo de alopécia que chama alopécia frontal fibrosante, que é uma perda que a pessoa perde exatamente esses pelos fininhos daqui da borda do cabelo, e aí vai entrando o cabelo aqui, aí perde costeleta e vai subindo. Então a pessoa vai ficando sem cabelo nessa região. A alopécia frontal fibrosante é uma alopécia cicatricial. E esse é o lado ruim, porque o cabelo não volta a nascer novamente naquele lugar. Então, quando a gente trata para não deixar progredir mais, não para voltar a nascer o cabelo. Gente, eu tenho tanta pergunta para fazer para a doutora, mas nosso programa está terminando. Eu queria que a senhora falasse rapidinho da saúde do cabelo da Andressa. A gente está avaliando, né? Como é que tá o cabelo dela? Faz uma avaliação aí pra gente. O cabelo da Andressa foi o que eu falei no início, tem uma espessura muito boa. Certo. A gente não vê realmente um afinamento significativo no cabelo dela. A gente vê que o couro cabeludo dela, a gente não consegue enxergar tanto uma descamação, então isso é um ponto positivo. A gente vê que ela tem um cabelo que tem um brilho, né? Ela comentou que tá sem lavar o cabelo tem 3 dias. Então, pra quem tá 3 dias sem lavar o cabelo, a gente não tá vendo uma descamação significativa que a gente poderia lavar ver. cabelo, já pra gente terminar. Ela tá 3 dias sem lavar. 3 dias. Qual que é a periodicidade que tem que lavar o cabelo? Todos os dias? Não, Ou não? não tem um certo. Certo. A gente orienta a lavar o suficiente para manter o couro cabeludo limpo. Então, aquela pessoa que tem cabelo com couro cabeludo muito oleoso tem que lavar mais vezes. Então, aí tem que lavar às vezes todos os dias, que é o que acontece muito com os homens, né? Com algumas mulheres. Aí tem que lavar o cabelo todos os dias. Quem tem o couro cabeludo mais seco, tem gente que pode lavar o cabelo uma vez na semana. Ai, tá vendo, e é Andressa? normal. Então, assim, Nem precisa tudo ficar depende de rindo de pessoa ficar para 3 dias pessoa. sem lavar. O Tá da bom, Andressa, por né? exemplo, com 3 dias, você não vê que um cabelo oleoso. Então, ela não teria problema de manter essa periodicidade de 3 dias ali. Doutora Lorena, eu já quero deixar aqui o convite.
pra senhora voltar, porque tem muitas perguntas. A senhora volta, topa? Volta, agradeço muito. Ai, que coisa boa, porque esse é um assunto realmente que a gente... geralmente a gente tem muitas dúvidas todos os dias, né? Surge ou algum mito ou alguma coisa que a gente pode passar no cabelo, não pode, pode usar, não pode. E é muito importante, então, ó, o convite está aberto. Obrigada pela participação, tá? Eu tá terminando agradeço o programa muito. agora, mas já quero agradecer a Andressa. Obrigada, viu? Obrigada. Por emprestar aqui o cabelinho.